Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma aula. Vamos ter um momento precioso para falar do livro de Josué, um livro de muitas conquistas, muitas batalhas e um livro cheio de contrastes com outros livros que nós lemos até o momento. Então, deixa eu compartilhar com vocês a minha apresentação para que a gente possa caminhar bem legal por esse estudo. Então, vamos lá. Então, né, o livro de Josué. Bom, o livro de Josué tem por um consenso teológico, né, de estudo, que a sua autoria, né, ou seja, quem escreveu o próprio livro de Josué foi o próprio Josué. Um panorama básico, né, sobre este livro é que o conteúdo dele irá se tratar da conquista parcial da Terra Prometida. Ou seja, existe um momento que eles fazem a travessia do Rio Jordão e chegam finalmente à Terra Prometida. Então, a cobertura histórica deste livro parte desde o princípio dessa conquista até a morte de Josué. Tá? Então vamos ver em como toda essa história acontece. Ao que este livro ele irá dar ênfase, né? Na ocupação da Terra Santa, na dádiva da terra, que é um cumprimento da promessa, né, de um pacto com os patriarcas, ou seja, aonde Deus promete esta terra, a necessidade de Israel de manter-se fiel, né, ou seja, continuar servindo a um único Deus, ao verdadeiro Deus, ou seja, para que ela mantenha-se fiel. Então, né, vamos a essa primeira parte, que é a entrada na Terra Prometida, que vai ali do capítulo 1 ao capítulo 5. Já ali, logo no comecinho, nesse capítulo 2, o que nós vamos encontrar? A história de Raabe, que é uma história bastante conhecida. Eu imagino que a maioria de vocês já deve ter tido algum contato com essa história, né? Então, Raabe, ela reconhece o poder de Deus, né? O Deus de Israel, e ajudou os espias que foram enviados por Josué a se esconderem e a fugirem. Em troca, o lenço escarlate pendurado na janela seria o símbolo de salvação de Raabe. Raabe faz parte da genealogia de Jesus. Então aqui este ponto ele é bem importante. Então Raabe reconhece o poder de Deus, mesmo sem ter convivido com os hebreus. Veja que maravilhoso isso. E esse lenço escarlate, que lembra muito, né, a cor, né, do sangue, lembra lá da questão da Páscoa, né, a- que eles pintavam as, os batentes, né, das portas com o sangue do cordeiro, para que o espírito não levasse, ou seja, aquilo simbolizava salvação. Nesse mesmo caso, né, o lenço escarlate de Raabe seria aquilo que garantiria a salvação dela. E veja a importância da salvação de Raabe, pois ela faz parte da genealogia de Jesus. Dando continuidade aqui, espias. Vocês já viram isso em outro momento. Então, anteriormente, ele foi um dos primeiros espias, né? Então, se vocês pararem para lembrar, né, lá no livro de Números, quando Josué vai e verifica, né, toda ali a região, ele e Caleb são os únicos que trazem uma perspectiva de fé, ou seja, nós podemos ir lá e nós podemos vencer, né, os nossos inimigos. E isso garantiu a eles
possibilidade de atravessar o Rio Jordão e habitar na Terra Prometida, né? Eles são os únicos da primeira geração que irão conhecer a Terra Prometida. Então, preste bastante atenção nisso. Josué e Caleb são os únicos que saíram do Egito, atravessaram o deserto e chegaram na Terra Prometida. Todo o resto faz parte de uma segunda geração, ou seja, nasceu no deserto. Dando continuidade, então, como aconteceu a travessia do Rio Jordão, né? Então, atente bastante a esse detalhe aqui, eu vou ler na íntegra, né, a passagem, porque ela é muito importante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente a Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou também em terra seca. Ou seja, o rio Jordão se abriu. Pois muito bem. E este evento, vocês já viram acontecer em um outro momento? Então veja esse contraste interessante. Para sair do Egito, o mar se abre. Para entrar na terra prometida, o rio Jordão se abre. Estes dois elementos, eles ocorrem e são ações miraculosas. Então, o que nós temos que entender que toda a saída de Israel até a chegada, né, de Israel na Terra Prometida só é possível mediante o poder de Deus, pois sem esses feitos miraculosos eles não conseguiriam, tá? Lógico que teve muito mais eventos do que isso, né? Mas, né, como estamos aqui ainda, né, no Rio Jordão, então ficamos até esse presente momento. Assim que é feita essa travessia, né, é feito também o Memorial das Doze Pedras, que é um símbolo das 12 tribos. E vejam que está escrito ali em Josué 4, do 21 ao 24. No futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais, que significam essas pedras? Expliquem a eles, aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com que o Jordão, como fizera com o Mar Vermelho. Veja, aqui tem esse contraste colocado. Quando secou diante de nós, até que tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Pois muito bem, logo que acontece essa travessia, então existe toda uma todo, todas algumas coisas que passam a acontecer e são três pontos muito importantes, tá? Então, a primeiro ponto é que e depois que a nação inteira foi circuncidada, ou seja, houve uma circuncisão, né, de todo o povo ali, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: Hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal, né? Então, houve essa grande circuncisão. E uma coisa que ela é importante, né, vocês saberem, é que essa circuncisão ela foi feita, né, com facas de pedra, né? Então,
Hoje em dia, né, se um homem for fazer uma circuncisão, tal, né, toda feita ali, esterilizada, tal, tudo mais, no mesmo dia que ele faz, ele volta para casa, mas, para quem não sabe, o homem que é circuncidado, ele, naquele dia, ele vai ficar com bastante incomodado, tal, um- desconfortável, tal, tudo mais, é uma região muito sensível. Isso ele fazendo com todos os aparatos que nós temos hoje. Vocês têm que imaginar como isso foi feito no século I, né? Ou seja, ali a faca primeiro que era de pedra e a dor tinha que ser aguentada de todo jeito, assim, né? Ou seja, às vezes o homem adulto fazendo ali ia doer bastante, né? Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Vamos pensar até no seguinte: a Páscoa, ela sempre terá o sentido de resgate, né? Ou seja, nós hoje celebramos a Páscoa porque Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo, né, o seu único filho, que morreu por nós, que nos reconectou ao Pai, e por meio do seu sacrifício na cruz, hoje nós podemos ser salvos. Lá no Egito, a primeira Páscoa celebrada, né, salvou é, os hebreus de terem os seus filhos ali primogênitos, ter a vida deles ceifada. Agora eles fazem novamente, né, a celebração da Páscoa, porque finalmente eles chegam à Terra Prometida, ou seja, eles estão sendo resgatados mais uma vez de todo aquele deserto que eles passaram, todas aquelas situações. Ou seja, Deus está falando aqui, né? Está removendo a humilhação. E também existe o terceiro ponto. Então, o primeiro, a circuncisão, o segundo, a Páscoa, e o terceiro ponto é que, a partir daquele momento, eles estavam no lugar aonde o maná não era mais necessário. Então, um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Logo na sequência, né, nós temos também Josué e o encontro com o comandante do exército do Senhor. Eu vou ler essa passagem porque a passagem ela traz todo o peso, né, da situação e eu acho que é muito importante que este peso ele seja trazido, né, aqui na aula, porque se isso não for entendido, em todo o restante não será entendido também, tá? Então, vejam só. Nesse momento, Josué ele se depara com um comandante. Mas quando ele vê a figura desse comandante, ele logo pergunta: Você é por nós ou por nossos inimigos? E ele responde: Nenhuma coisa nem outra. Veja, ele não é por Israel e nem pelos inimigos, nenhuma coisa e nem outra. O que isso significa? Que ele vem na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou, rosto em terra, e em sinal de respeito ele perguntou: Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Quando ele responde, né, veio na qualidade de comandante do exército do Senhor, é para que você entenda que todo esse acontecimento, toda essa trajetória, todo momento, parece que a gente está falando da história da nação de Israel, mas nós estamos falando, na verdade, da história de Deus.
pense sobre o seguinte: se tudo dependesse de Israel, eles estariam ainda comendo cebolas lá no Egito, né? Então, todas as vitórias, todas as conquistas, tudo que acontece é pelo poder de Deus. Pois muito bem, então vamos para a parte, né, das conquistas. Então, a queda de Jericó, uma vitória completa de Deus. Repito, uma vitória completa de Deus. As muralhas não foram destruídas pela força bélica de Israel, mas sim pela vontade de Deus. Raabe e sua família são poupadas. Então, veja só, as muralhas não são destruídas por pedras, por espadas, por martelos, por bolas de fogo. Não. Elas são destruídas pela vontade de Deus. Então, algo que você tem que, né, estar atento é que todo o cerco de Jericó, a forma como ele acontece, né, acontece porque simplesmente Deus quis que acontecesse dessa forma. Então, né, ali eles fazem toda aquela volta, tal, cercam a muralha, mas a muralha cai somente pela vontade de Deus. Aqui, logo depois, né, nós temos que dar a devida atenção a esta situação de Acã, né, o pecado de Acã. Acã toma para si pertences consagrados, contrariando a ordem do Senhor. Uma capa feita na Babilônia, mais ouro e prata. Por conta disso, Israel perde a primeira batalha contra Ai, pois Deus não habita no meio do pecado. Acã e todos os seus descendentes, seu rebanho e tudo que lhe pertencia foram apedrejados e tiveram os corpos queimados. Aqui eu quero fazer esse grande contraste entre Raabe e Acã, tá? Então, eu quero dar atenção agora a esse contraste para que vocês entendam muito bem como é a justiça divina. Vejam que Raabe não acompanhou, né, os hebreus no exército, não viu, né, né, todas as teofanias, ou seja, as manifestações de Deus, tudo mais. Ela só ouviu falar e ela já creu e obedeceu. Acã, ele fez parte não da primeira geração, mas da segunda geração. Porque lembrem, só passou pelo Rio Jordão a segunda geração. Basicamente, o que vocês têm que lembrar? Agora há pouco nós falamos que as muralhas de Jericó, elas caíram. Ou seja, hum, Josué orientou que o povo fizesse o cerco durante 6 dias, e no sétimo dia as muralhas caíram. Apedrejaram a muralha? Não. Fizeram qualquer tipo de artifício para facilitar a muralha cair? Não também. E além de tudo, eles tinham que permanecer em silêncio, dando as voltas. Então, só no sétimo dia que eles tocaram as trombetas e gritaram, e aí caíram. Ou seja, muralhas caíram na base do grito. Mas o que acontece? Era o poder de Deus. Acã tinha acabado de ver isto acontecer. Ele tinha acabado de presenciar dois feitos miraculosos, ou seja, ele viu o Rio Jordão se abrir. Ele tal, como ele pertence à segunda geração, ele talvez não tenha visto o mar se abrir, mas ele viu o Rio Jordão se abrir. E ele viu as muralhas caírem na frente dele. E já na sequência, ele estava cometendo esse pecado. Josué disse que para que não era para pegar nada, nada. E ele pegou. Então, por esse motivo, quando Israel vai lutar contra Ai, perde.
né? Então, aqui na destruição de Ai, a primeira batalha de Israel contra Ai, vemos o povo perecer frente ao inimigo por conta de desobediência. Na segunda parte, quando Israel já está limpo desse pecado, porque teve esse acerto de contas ali com o Acã, aí sim Deus permite que Israel vença a batalha. Então, são duas batalhas muito decisivas, né? Então, logo após isso, existe uma renovação da aliança no Monte Ebal. Josué constrói um altar ao Senhor e em seguida ele leu todas as palavras da lei, lá em Josué 8, tá? A bênção e a maldição segundo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, inclusive mulheres, crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles, tá? Então, não houve uma só palavra de tudo que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, ou seja, não faltou uma única palavra. Todos ouviram. Mas, ainda assim, é, a gente pode entender que até mesmo, né, pessoas extremamente instruídas, né, e usadas por Deus como Josué, caem no erro também. Então, nós temos aqui a história dos gibeonitas, né, que logo após renovar a aliança, acontece uma violação dessa aliança, dessa vez por Josué, que ele é enganado pelos gibeonitas, que convenceram Josué que tinham vindo de terras distantes e que estariam a serviço de Israel por esse motivo. Sem consultar o Senhor, Josué firma um acordo de paz. Então veja só, até mesmo Josué estava suscetível ao erro. 3 dias depois, Josué acaba descobrindo que os gibeonitas eram um povo vizinho, né? Os gibeonitas tornaram-se lenhadores e carregadores de água. Então, o que acontece? Eles vieram, contaram uma história, tipo, olha, a gente veio de terras distantes, tal, olha aqui, eu tô todo surrado, tal, viajei bastante. Mas dali a pouco Josué acaba descobrindo que eles, na verdade, eles moravam ali pertinho, né? E tinham literalmente se trajado para essa situação. E por conta disso, como uma penalidade, eles viraram, digamos assim, praticamente servos, né, do povo de Israel, como sendo lenhadores e carregadores de água. Mas tem um detalhe, né, que em virtude disso, é muito necessário que Josué acabe, por conta dessa aliança com os gibeonitas, Josué precisa defender Gibeon contra 5 reis, né? Então ele acaba tendo que entrar nessa batalha e é nessa batalha épica que Josué vai enfrentar 5 reis e é nessa batalha em que o sol para, né? Que reis eram esses? Eram reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laquis e de Eglon. Essa batalha, ela é de um nível tão épico e tão miraculoso. E você só consegue imaginar que o povo de Israel vence essa batalha porque literalmente Deus se fez presente de diversas maneiras no meio dessa batalha. Então, no dia em que o sol parou, além, né, do sol ter parado, o Senhor também lançou confusão, ou seja, os guerreiros inimigos se perderam na batalha, se confundiram, se auto-atacaram, né? O Senhor também lançou pedras de granizo que matavam mais do que as espadas dos israelitas, ou seja, era uma destruição em massa. O sol para sobre Gibeon, lá em Josué 10.
do 12 ao 14. E você, ó lua, sobre o vale de Aijalon, o sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jazar, o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Pois muito bem, depois dessa grandíssima batalha, aonde Deus, com todo o seu poder, se manifesta em meio à batalha e permite com que Israel vença, então existe a distribuição desse terreno. E aqui eu tenho uma boa dica para vocês. Quando vocês forem ler, né, essa parte da distribuição do terreno, baixem da internet um mapa ali, né, sobre a distribuição das 12 tribos, né, das 12 tribos de Israel, né, após ali a conquista de Josué. Porque quando você for ler, você vai ver assim que ele vai estar descrevendo um mapa, né? E aí, às vezes, esse tipo de leitura fica um pouquinho difícil. Então, pega ali um mapa, dá uma colorida, faz as suas anotações. É bem interessante, digamos, você fazer essa leitura aí cuidadosa, tá? Essa conquista e distribuição dos reinos do norte e do sul, tá? Então, uma dica também, tá? Atente-se bem para quais tribos ficam no norte e quais tribos ficam no sul, que mais adiante vai ser bem interessante para você. Não vou contar o porquê agora, porque isso é elemento dos próximos livros. Então, nós chegamos à parte final do livro, onde tem a despedida de Josué. A despedida de Josué. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo que está escrito no livro da lei de Moisés, sem desviar para a direita nem para a esquerda. Josué lembra Israel de quem é Deus, da história do seu povo e de suas promessas de bênção e maldição. Faz uma renovação da aliança em Siquém. Josué, sendo usado por Deus, reconta toda a história do povo de Israel, de Abraão até o momento em que eles estão. Josué pergunta ao povo mais de uma vez se eles servirão ao Senhor. Vocês serão testemunhas contra vocês mesmos. Então veja só mais este contraste, onde no final da vida de Moisés, ele faz um discurso e ele conta toda a história do povo e renova a aliança. E novamente, aqui, né, Josué faz a exata mesma coisa. Fala com o povo, deixa as suas últimas palavras. Josué, ele viveu 110 anos. Foi sepultado em Timate-Sera, nos montes de Efraim. Os ossos de Josué estão sepultados em Siquém. Então, né, aqui a gente pode ter até, né, o seguinte panorama. Temos a entrada na Terra Prometida, temos a conquista dessa terra, temos a distribuição dessa terra e nós temos uma renovação, né, da aliança. Então, este aqui seria um grande panorama de todo o livro, né, de Josué. Então, meus caros irmãos, esta foi a nossa aula sobre o livro de Josué. Eu espero que tenha contribuído para os seus estudos e que Deus abençoe vocês e nos encontramos na próxima aula. Um abraço.